Quem é Deus e quem é você? Aqui estava eu pensando, quantas vezes nos incomodamos com coisas, vamos dizer assim, que são muito boas para as pessoas. Como assim, Viviane? Imagina, você vê uma pessoa se casando e você ainda não se casou. Você vê alguém tendo sucesso e você tem seus conflitos. Você vê alguém sorrindo, rindo e você com dores, com aflições na sua alma em questão de tudo o que tem vivido. Pois é. Por quê? Por que te incomodas tanto? Essa é a pergunta com algo que está acontecendo com um semelhante e que te incomoda. O que está acontecendo com você se o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa desfruta, é o melhor? Bem, é isso que vamos a saber aqui. E aconteceu algo semelhante há muitos anos atrás. E você lembra daquele cego? O cego de nascença? Pois é, ele foi curado pelo Senhor Jesus. Mas depois de ser curado, depois dele ir lá no tanque de Siloé, se lavar com a saliva, com o lodo que o Senhor Jesus fez no chão e que untou os olhos dele, ele se lavou no tanque de Siloé, que teve o seu transcurso, as suas dificuldades para chegar lá nesse tanque, porque ele era cego desde sempre, desde do dia que ele nasceu. E ele teve que se virar, chegar até a um tanque que se chamava Siloé. Bem, os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Que situação! Jesus fez isso justamente no dia de sábado, aonde os religiosos criavam problema, porque era sábado, não se podia fazer nada na cabeça dos religiosos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Bem, a questão é que agora o que eles deveriam se alegrar, aqueles fariseus, e a notícia daquele homem que era cego agora está vendo, não era o melhor para aqueles fariseus. Então, tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Repetiu tudo novamente. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros:
Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. O que será que está causando dissensão na sua vida? Você tem brigado com você mesmo, você tem se incomodado com o bem da outra pessoa que foi curada. Talvez porque ela alcançou um benefício e você não gostou da forma que ela alcançou e você se sente ofendido com tudo isso. Nem você entende. Você diz que é porque não pode ser curado no sábado, como diziam os fariseus? Isso é o que os fariseus diziam. Mas o que incomodava tanto? Uma pessoa ser curada no sábado? Será que eles tinham tanto cuidado com a lei, à medida que as pessoas não podiam ser curadas? Isso era motivo de ficar incomodado? Pois é. O que te incomoda tanto? Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, você vai pensar que talvez você não está se incomodando agora, mas em um determinado tempo, um momento da sua vida, você se incomodou bastante. Talvez com coisas bem banais, simples. Uma pessoa bem vestida, uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa bonita, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem condições financeiras, uma pessoa que, vamos dizer assim, é inteligente. Bem, é com você e já voltamos após a trilha musical. É interessante porque o ser humano se incomoda com certas coisas e faz questão de coisas que nem ele entende tanto. Se angustia, fica com raiva, com ódio, fica desprezando, falando mal. É essa característica do ser humano quando tem uma certa inveja. E Deus? Quem é Deus? Deus, ele não olha para as pessoas em relação à comparação ou inveja, porque o que ele quer é salvar, cuidar, ser pai. Deus quer viver com essa pessoa, quer se relacionar com essa pessoa. Mas de que maneira que ele vai se relacionar com essa pessoa se ela tem as suas dificuldades e não entende as suas dificuldades? Defende o seu pecado, ou às vezes ela é vítima de uma situação da qual ela não consegue ver porque ela está cega.
E graças a Deus que Deus enxerga. O ser humano tem muitas falhas, muitos pecados, muitas coisas que fazem mal a si próprio. Mas para encarar isso, não é qualquer um que assume isso. Inclusive, as pessoas têm os seus argumentos, defesas, e Deus respeita. Bem, e fica evidente para todos nós o que estamos vivenciando, quais são os fatos da nossa vida. Bem, há um incômodo, e qual é a razão desse incômodo? E o que acontece? Incomoda e começa a falar coisas, né? É o que o ser humano faz. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E às vezes não acontece na sua cabeça de você ter essas dissensões, ou seja, confusão. Às vezes você pensa uma coisa, você julga, você diz que aquela pessoa não é de Deus. Você, na verdade, olha com maus olhos porque, de alguma maneira, você se sentiu ofendido pelo o que aconteceu. Então, tornaram, pois, a dizer ao cego, aqueles fariseus que diziam que este homem não é de Deus. Quem é esse homem? Jesus, porque ele não havia guardado o sábado, curou no sábado. Mas por que incomodava tanto curar que Jesus havia curado esse homem no sábado? Ele fez o que era bom para aquele homem não havia visto a luz do dia, não havia visto os detalhes. E por que aquelas pessoas estavam tão aflitas? Então, tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Olha, eles estavam tão incomodados, que ficaram procurando alguma maneira para dizer o contrário daquilo que ele ouvia do próprio cego. Então buscaram os pais e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si próprio, por si mesmo. Os pais... se eu fosse os pais daquele meu filho, eu teria primeiro: meu filho, você está enxergando o que aconteceu? Bem, os pais não surpreenderam, simplesmente falou: sim, este é o meu filho e ele pode responder o que aconteceu com ele. Ele já é grandinho. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Então os pais não expressaram sua alegria porque temiam os judeus? E por que eles temiam tanto os judeus, os pais do cego? É porque os judeus faziam uma confusão, ou seja, um inferno na vida daquelas pessoas que não se sujeitassem à sua maneira de ser. Ou seja, se a pessoa foi curada no sábado, então aquilo ofende, porque eles nunca se importaram com as pessoas enfermas
E a lei dizia que, na sua teoria, era que eles não podiam fazer nada. Por isso que os pais disseram que o filho tinha idade e falou para eles perguntarem ao seu filho. E eu pergunto para você, ouvinte, será que você tem conversado com você mesmo? Será que você tem entrado em conflito por conta de algum acontecimento em que você se sente ofendido? Pois é. É hora de você entender as suas reações e ver que há um problema aí. E o problema é que você não aceita o bem. Você não aceita o bem. E você precisa mudar essa situação. Porque talvez isso se repete em várias maneiras na sua vida. Você não tem o que o outro tem. Você inveja. Você se sente ofendido com o bem do próximo. Uma das coisas que fazem o ser humano ser infeliz é ter o problema e não tratá-lo. Ter o problema dentro de si e não resolvê-lo. Ora, todos nós falhamos. Todos nós. Não há sequer uma pessoa neste mundo que seja perfeita, que não tenha julgado, talvez invejado também. É que a maioria das vezes as pessoas não se dão conta que tiveram uma reação ou várias reações de inveja. Mas aquela pessoa que se enxerga, aquela pessoa que assiste ou ouve as suas falas internas que dizem para si mesma e observa os seus incômodos. Esse tipo de pessoa é porque ela não aceita ser manipulado por aquilo que sente. E então assiste. Ainda que no momento não entenda e não veja com tanta claridade como, vamos dizer assim, vê quando Deus revela, através da sua palavra. Você teve a oportunidade de ouvir a mensagem e o que você vai tirar de proveito? É avaliar tudo que um dia te incomodou, o que tem te incomodado recentemente, ou a última vez que ficaste tão incomodado. Será que não é uma inveja bem sutil e que você coloca a culpa até mesmo em uma regra, mas que na verdade é a sua inveja a raiz de todo o seu incômodo? Bem, você tem a grande oportunidade de tratar essa situação. Chegue para Deus, fale com Ele. Se você não tem a oportunidade de chegar nesse lugar, nesse ambiente de fé, porque a sua condição é precária, você está hospitalizado, você é um senhor de idade, uma senhora, e não tem como chegar até a igreja, você tem um meio aí no seu lar de falar com Deus, fazer esse momento santo. E por que não falar com Deus neste exato momento? Você que está no ônibus,
Talvez você está como caminhoneiro, dirigindo, trabalhando e está escutando. Aproveite esse momento em que você está sozinho e fale com Deus. Fale. Sabe, a palavra de Deus, ela mexe com a gente. Essa é a verdade. Ela mexe comigo, gente. E eu vou te dizer uma coisa. Naquilo que eu tenho aceitado, a verdade que eu tenho ouvido do próprio Deus a meu respeito, não me faz triste. Claro, na hora a gente se sente envergonhado, triste, mas não me faz mal. Não me sinto inferior, me sinto livre de uma escravidão que estava me atormentando em coisas que eu não estava me apercebendo. Ou seja, eu estou sendo bem cuidado pelo meu próprio Pai, Deus. E deixa que Ele cuide de você. Você vai ver o resultado que isso fará na sua vida.